E aí, seus lindos, demorei, mas voltei. Então, eu quero gravar para vocês um vídeo aqui falando sobre a questão do papel das etnias na composição da população brasiliana. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu quero fazer uma síntese sobre alguns aspectos da heterogeneidade do nosso povo brasileiro. Então, o conceito básico que eu quero começar com vocês é a questão da diferenciação entre etnia e raça. Aqui nós temos uma composição da população no mundo, né? Então, a definição de raça, especificamente, é diferente, né? Lembrando que esse símbolozinho aqui representa diferença. Então, raça é diferente de etnia. Raça é um conceito que está relacionado às características biológicas de determinada população. Obviamente, eu peguei aqui essa fonte de informação no Wikipedia, mas lembrando, se você entra no Wikipedia, você vai lá olhar nas fontes do Wikipedia, tem centenas de milhares de outras. Então, existe a possibilidade de nós entendermos que raça é um conceito mais voltado às questões biológicas. Já a etnia está relacionada à comunidade humana, em linguística, características culturais. Então, veja, raça, fator biológico, né, diferenciação biológica, e etnia voltada às características culturais. Então, o que é importante? Atualmente, não é mais utilizado o conceito de raça, lembrando bem, tá? Para a classificação de grupos humanos. No entanto, o termo ainda é utilizado no que se refere à política e à legislação. Porque, lembrando bem, algumas questões legais foram criadas já há anos atrás, quando ainda estava sendo discutida essa temática de raça e etnia. Então, demorou um certo tempo para se fazer essa atualização literal e também legal. Então, por isso que há essa diferença. Nas leis ainda permanece o termo raça. O que diz a Constituição já de 88, quando faz essa provocativa sobre o conceito de raça? No artigo 3º da Constituição, ele diz assim: constituem objetos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí no parágrafo 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raças, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Veja, a Constituição Federal de 88 já provoca essa reflexão sobre qualquer diferenciação que tenhamos culturais seja respeitada. Ou seja, o país, a Constituição, deve promover o bem de todos. Como diferentes etnias podem contribuir na formação e composição de uma população? Pensem. Qual é o reflexo que essas etnias trazem para a formação da população de um determinado local, de uma determinada cidade, de um determinado estado, ou muitas vezes de até uma nação na sua composição total? Partindo do princípio que a etnia está relacionada à comunidade humana e que define afinidades linguísticas, culturais, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem para a construção da identidade do povo brasileiro. Já que a gente vai citar especificamente a questão brasileira, vocês vão ver que nós temos identidades, características locais e que tem muito a ver com seus povos oriundos ou provenientes. Neste caso, a composição do Estado brasileiro, né, eu falo Estado-nação, as etnias formadoras do povo brasileiro, nós temos os índios, que está aí um termo errôneo que a gente costuma dizer, né? Índio faz referência às pessoas da Índia, quando os portugueses chegaram aqui e acharam que fossem as Índias, ok? A gente deveria usar o termo nativos americanos, né? Os europeus e os africanos. Então, nós temos a composição de 3 grupos que formaram a nossa população brasileira. Então, aqui nós temos algumas dessas miscigenações e os nomes que elas fazem essa mistura. Então, você tem os brasilíndios, né, que seriam mamelucos, que seria a composição de indígenas com grupos europeus. A mistura de negros com índios, que são chamados de cafusos, e a mistura de negros e brancos, que seriam os mulatos. Então, isso seria uma síntese de interpretação. Dentro dessa composição, vamos entrar nas características. Então, a contribuição do índio, a composição do povo brasileiro. Então, nós temos aqui inúmeras características, algumas delas estão elencadas aqui. Então, a questão dos costumes, usar a jangada, por exemplo, a canoa ou a própria rede para dormir. Na cultura, nós temos a contribuição para o folclore, muitas danças temos regionais Brasil afora que tem muito a ver com as características indígenas.
A própria comida que está presente no nosso dia a dia, muito dessas características indígenas, a canjica, pamonha, biju, pamonha, ô pamonha, tá ligado aí? Presta atenção, pamonha, biju, pipoca, inhame, macaxeira ou mandioca, como a gente conhece na nossa região, e o costume do uso das farinhas e etc. Né? A própria moer essas farinhas para fazer o consumo delas já é uma característica nativa. Né? O próprio artesanato, com as panelas de barro, quem é aqui do sul sabe, né, nas casas, que muitas pessoas ainda têm o hábito de usar dessas panelas de barro, ou chamadas moringas, ou até gamelas de madeira. O povo gauchão aí, gauchada, que gosta de uma carne assada, gosta de deixar a carne mergulhada dentro de uma tina ou gamela de madeira com seu tempero barbecue. Não, barbecue é coisa de fresco. Barbecue é coisa de gourmet. Então, na questão da língua, né, nós temos algumas palavras, o abacaxi, cipó, Itaparica, vários municípios no Brasil com os nomes de origem indígena. O hábito do banho, você que não tem o costume de tomar banho, talvez essa falta de costume de não tomar banho seja porque você não tem uma descendência indígena, né? Porque a característica do povo europeu não era tomar banho. Só para lembrar para vocês aí que gostam de encher o peito e dizer: eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de alemão. Então, meu querido, você não gosta de tomar banho, seu relaxado. Sinto contar isso para vocês, deixar vocês tristes, mas vocês têm orgulho de bater no peito e dizer: eu sou alemão. Vocês não gostam de tomar banho. Isso é coisa de índio, tá, meu querido? Então, tomar banho todo dia é uma composição que foi adequada a toda a população do Brasil. Tem uns queridos aí que não gostam de tomar banho ainda, até hoje, mas né, não vamos entrar no detalhe. Mas a característica do banho é uma característica indígena, tá? Desculpa aí os perfeccionistas eurocêntricos que gostam de encher a bola dizendo que são europeus brasileiros. Então, a contribuição do índio e a população brasileira, nós temos várias características locais, regionais e supranacionais. A contribuição da população negra ao povo brasileiro. Então, olha só, algumas questões das características que nos assusta muito, né? E talvez até hoje ainda permaneça a falta de respeito contra o negro, contra a cultura negra, o afrodescendente. O próprio cristianismo, nas épocas das caravanas de escravos, no tráfico de escravos, se utilizava desse argumento de que negro não tinha alma, então, portanto, podia ser escravizado. Tá? Então, esse vício, essa ira que se tem até hoje contra a população negra, de não aceitar ela nos espaços públicos, não aceitar que tenham políticas públicas que acessem melhores condições de vida para esses indivíduos negros, isso vem de uma característica histórica brasileira. Então, nós temos muitas da questão religiosa, o sincretismo religioso ou as religiões afrodescendentes. Nas músicas, o samba, o axé, o carimbó, o pagode. Você que é purista aí, o pagodinho, eu tô ligado que nas festinhas de formatura, você tá lá só no ticudum, ticudum, ticudum. Tô ligado em você. Você não gosta de negro, mas você gosta de dançar, né? Tô ligado nesse fator aí. Então, a própria dança, né? Você que gosta do rebolado, aí, rebolado, todo mundo gosta, né? Mas esquecem que é uma característica da cultura da dança africana, meu querido. A própria alimentação, a feijoada, que bebe abará, o azeite de dendê, o vatapá, o caruru, enfim, algumas dessas alimentações a gente sabe que são bem regionais do Brasil. Mas a feijoada, quem não conhece, né? Quem nunca? Né? Só para lembrar, a própria a língua, né? O idioma ou dialetos regionais relativas a divindades, comidas, bebidas, nomes de lugares, roupas, danças, músicas, animais, enfim, tem uma infinidade de características culturais afrodescendentes. E aí a composição, algumas imagens para vocês lembrarem que isso aqui são rastros negroides, ok? Então, a contribuição da população europeia na composição do povo brasileiro, né? A exploração deu-se pelos portugueses, mas em determinados momentos teve a entrada dos alemães, dos austríacos, dos poloneses, dos
enfim, da característica europeia como um contexto geral. Qual que é a contribuição que temos até hoje presente na nossa característica cultural? Evidenciada, né, obviamente. A religião, que é a que mais predominou, tanto seja catolicismo, que seria a grande maioria da população, mas cristã num contexto geral, né? Nós temos aí grande parte da população brasileira cristã, grande mesmo, assim, 97% da população brasileira se diz cristã. A língua, o idioma, né, que deriva da língua portuguesa, eu digo que a nossa língua não é portuguesa, e sim brasileira, porque temos muitas características bem específicas nossas e regionais. A culinária dos bolos, doces, café com leite, a arquitetura que está presente em várias das cidades, nos centros históricos, as bebidas, a própria cachaça, cerveja, sangria, que seria o vinho, né, o próprio vinho misturado com refrigerante, o pessoal costuma fazer hoje, né? A dança, podemos então identificar esses elementos, dessas características na nossa população. Aqui a arquitetura, o cafezinho com leite e o pão de ló, que é uma característica de origem portuguesa, né? Como que surgiu a feijoada? Só uma curiosidade para vocês. Eram os restos que sobravam da casa grande, que a população escravocrata, né, não queria se alimentar, não gostava de comer restos de porco ou alguns pedaços, e aí jogava para a senzala. A senzala o que fazia? Como o feijão era comum para se consumir em determinadas regiões do Brasil onde a escravocracia funcionava muito forte, né, até final do século XIX, né, essa alimentação que a Casa Branca, a Casa Grande não queria, jogava como se fosse para lixeira para esses escravos que ficavam nas senzalas. Eles lavavam esse material, mergulhavam nos caldeirões, jogavam feijão, cozinhavam e faziam feijoada. E ficava um alimento muito nutritivo e podia sobreviver às intempéries do dia do trabalho forçado. Então, aqui algumas das características para a gente quebrar um pouco desse paradigma de ficar separando, categorizando. Nós temos índio mais o negro mais o europeu igual a povo brasileiro. Então, assim, parem um pouco com essa característica de dizer, ai, porque eu sou descendente de italiano, ai, porque eu sou descendente de alemão. Parem, pelo amor de Deus. Você é brasileiro, deixa de ser ignorante e deixa de ser vira-lata, como tem vários textos que fazem esse tipo de reflexão desde a década de 90, que o povo brasileiro tem essa característica de vira-lata, de não ter uma identidade brasileira, né? De sempre ficar vangloriando aquilo que está lá fora. Eu sei que tem muita coisa boa lá fora, só que nós temos no nosso país, nós precisamos construir o nosso país. Quem vai construir são vocês. Vocês, inclusive, que também têm esse ego de dizer que eu sou descendente de europeu. Você está no Brasil, meu filho. A Europa nem sabe que você existe. Então, acorda, meu querido. Mediante tantas misturas de etnias, qual é a cor do povo brasileiro? Aí fica uma característica que tem vários elementos que tentam levantar essas informações e as pessoas muitas vezes ficam na dúvida, né? Qual que é a cor do povo brasileiro? Foi feita uma pesquisa na década de 80, de acordo com o IBGE. Eu tenho, inclusive, se vocês pesquisarem aqui, Sociologia para os Jovens do século XXI, vocês vão encontrar esse trabalho publicado que faz essa referência desse levantamento, que foi feito na década de 80, que o próprio IBGE foi nas casas pesquisar que cor você se autodenominava. Veja que muitas dessas características têm a ver com a questão da própria autoestima. Quando a gente tem um país de descendência muito forte, racista, né? Esses elementos de cores também estão viciados com essas características de falta de autoestima de uma população. Então, olha só, dentre as várias características que foram dadas 135 tipos de cores criados pela própria população. Porque o IBGE fez assim, foi perguntar nas casas e não dava as opções. Dizia, que cor que você é? Que grupo de cor você é? E aí a grande maioria foi pego 20 dessas características e foi dadas assim como alvo escuro, azul marinho, baiano, né, faz referência à região, bem morena, branca suja, ó a característica da questão da autoestima, uma branca, mas que é suja, ou seja, não querendo passar a identidade negra, mas fazendo uma referência ao branco, ou seja, é um branco encardidinho, bronze, burro quando foge, Cabo Verde, que aí tem a ver também com a regionalização de onde veio essa população, né? O café, canela, cardão, que é um cardo, né? Um cardo escuro, castanha, cobre corada, cor de café, cor de cuia, que na nossa região sul aqui é muito falado sobre isso, né? Cor de cuia, crioula, encerada,
enxofrada, escura. Olha a questão da autoestima extremamente baixa para essa população que se autodefinia, se auto-intitulava. Algumas respostas para essa pesquisa, a gente até precisa fazer esse levantamento melhor e entender por que esses entrevistados davam essas características de cor tão vexatórias, né? Isso tem a ver diretamente com a questão da autoestima. Aí, pensando em tudo isso, em 2010 foi criada a Lei 12.288, que denomina a Lei contra o Racismo. E aí diz que qualquer tipo de discriminação que aconteça, exclusão, com pessoas de origem e de descendência, e que sejam brasileiros, e que defina como racismo, sofra algum tipo de punição severa da lei. Ok? Então, aqui, qual o nosso retrato com quem nos parecemos? Aqui nós temos algumas das identidades com diferentes cores desses indivíduos e que fizeram ou fazem ainda muito sucesso mundo afora. Tá? Então, fica aqui uma reflexão para vocês de que temos um potencial muito grande, precisamos valorizar essa identidade, essa heterogeneidade é que nos faz sermos fortes. Ok? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Eu já estava meio frenético, meio loucão, mas vocês estão ligados que não é muito diferente do que eu era em sala de aula, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Fui!